muito boa tarde. Eu sou Isabela Takaki, já estou ao vivo aqui no BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas com o nosso time. Eu, Felipe Brosco, vamos até às 13h30 da tarde com o debate com o nosso time, além da presença dos nossos convidados. Vamos aos destaques. Estados Unidos criam 528 mil vagas de trabalho em julho. Um resultado aí bem acima do consenso pelo mercado, um dado bem esperado aí pela economia americana. O índice geral de preços caiu, o GPDI caiu 0,38% no mês de julho. Essas e outras notícias a partir de agora no BMC Market. Eu já chamo então Felipe Brosco aqui comigo nessa tarde no BMC Market. Boa tarde para você. Boa tarde, Isa. Boa tarde para você que nos acompanha. Olha só, a gente começa falando sobre política, porque tivemos aí mais dois partidos aí definindo aí seus candidatos ou vice-candidatos aí nas suas chapas eleitorais. União Brasil, por exemplo, lançou oficialmente Soraya Tronic como candidata à presidência. Marcos Cintra será o vice na chapa com a senadora, que é do Mato Grosso do Sul. O nome foi anunciado após a desistência de Luciano Bivar, presidente do partido. Também Ciro Gomes escolheu Ana Paula Matos como candidata a vice na sua chapa. Ana Paula Matos é filiada ao PDT. É a terceira vez que Ciro disputa a presidência aí com uma chapa pura. Bom, e o índice geral de preços ali de disponibilidade interna, que é o GPDI, caiu 0,38% em julho. Então, no mês anterior, a taxa havia sido de 0,62% e com esse resultado, o índice acumulado aí acumula então uma alta de 7,44% no ano e 9,13% em 12 meses. Em julho de 2021, o índice havia subido 1,45% e acumulava elevação de 33,35% em 12 meses. Bom, vamos para dados dos Estados Unidos, que criaram aí 528 mil vagas de trabalho em julho e com isso o número de desempregados caiu para 5.700.000. A taxa de desemprego ficou aí em 3,5%, segundo os dados divulgados hoje pelo Payroll, resultado que foi divulgado ainda na manhã de hoje. E ele ficou acima do consenso do mercado, que projetava a criação de 250 mil vagas e uma taxa de desemprego de 3,6%. E agora a gente vai para notícias internacionais, ali de política externa, na verdade, porque Pequim anunciou nesta sexta-feira que está congelando a operação com Washington em questões-chave como meio ambiente e segurança e imediatamente cancelando reuniões militares de alto nível com a maior potência do mundo. Há 8 itens ali listados entre as questões que serão afetadas pela retaliação de Pequim, a visita de Nancy Pelosi a Taiwan. Pequim anunciou que cancelou a comunicação entre líderes militares, reuniões de trabalho entre ministérios de defesa e reuniões do Acordo Consultivo Marítimo Militar. Olha só, 3 navios carregados com mais de 58 mil toneladas de milho receberam autorização para zarpar de portos ucranianos hoje, como parte aí do acordo, para desbloquear a exportação de grãos do país. O Centro de Coordenação Conjunta em Istambul, que agrupa aí russos, ucranianos, turcos e também membros da ONU, disse que 2 navios saíram aí de Chornomorsk e outro de Odessa. Um primeiro navio com grãos ucranianos saiu então de Odessa na segunda-feira, chegando ao Estreito de Bósforo cerca de 36 horas depois, graças então a esse acordo aí mediado pela Turquia e pela ONU, aí, que busca aliviar uma crise alimentar global aí, em decorrência da guerra. Bom, a gente vai tratar inclusive desse assunto e de muitos outros ligados aí a commodities agora com o Alê de Lara, que está aqui presencialmente hoje para conversar com a gente, ele que é Head de Commodities aí da Inside Research. Tudo bem, Alê? Olá, Brosco, muito boa tarde, obrigado pelo convite novamente, é um prazer estar aqui na BMC. Prazer é nosso, Alê. Vamos começar então justamente por essa questão aí que envolve aí esse desbloqueio aí das exportações de grãos lá na região da Ucrânia, Alê? E a gente tem uma novidade sobre essa questão agora, que seria aí uma negociação aí para a liberação também da exportação de metais, inclusive minério de ferro, Como que esse tipo de informação impacta no setor? Quais peculiaridades aí que os metais têm para facilitar ou podem dificultar aí essa questão?
Branco, segundo uma ministra da Ucrânia, o acordo que foi celebrado no último dia 22, um acordo histórico, ele envolve logística. Então, segundo a declaração da ministra ucraniana, qual a diferença de transportar milho e minério de ferro? Então, eles estão buscando estender esse acordo além de alimentos. Esse acordo foi intermediado pela Turquia e pelas Nações Unidas devido a um grave risco de fome, principalmente nos países do norte da África e países do Oriente Médio. E agora, se conseguir a liberação também para metais, já que a Ucrânia é um país forte em minério de ferro e carvão também, o principal porto é o Mariupol, pode ser um segundo passo aí para, quem sabe, nos encaminharmos aí para uma solução diplomática do conflito. Então, poderá trazer ótimas notícias para o mercado e também para o conflito lá, talvez uma cessão, uma redução aí dos ataques russos à Ucrânia. Ok, Isa. Vamos acrescentar então Vicente Zotti, que é especialista em operações de commodities, assim como o Ale Delara, para participar também da nossa conversa aqui. Boa tarde para você, Vicente. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, ainda nesse sentido, ali, segundo a FGV, a queda do índice geral de preços de disponibilidade interna, que recuou 0,38%, teve o impulso ali das cotações de commodities também no mercado, né? O IPA-DI, que é o índice de preço por atacado, caiu 0,32%. As quedas verificadas nos preços de grandes commodities, como minério de ferro, soja e milho, explicam essa desaceleração da inflação ao produtor? A parte de IPA, né, IPCA, que é medido, tanto ele é montado, né, conforme a inflação ao produtor, a inflação ao consumidor, a inflação da construção civil. Então, ele tem sim impactos das commodities, né? Obviamente que para o produtor esse impacto inflacionário, ele às vezes não chega no mesmo tempo, porque as compras são feitas em uma determinada janela, aquela compra ela é consumida, só depois, quando uma nova compra ocorrer, que vai impactar numa redução de custos para os produtores. Porém, como a gente está falando de um índice que mede inflação ao consumidor, então nós vamos atacar principalmente, visualizar principalmente o preço do produto, o preço da commodity. E essa sim, realmente, ela teve uma redução, principalmente quando se compara os preços de maio, né, os preços de junho. Nós temos aí o milho que chegou na B3 a operar praticamente a R$100, acima de R$100, e agora nesse momento, R$86, R$85 é o preço que esse milho vem sendo trabalhado. O café chegou em Nova York a operar acima de 250 centavos de dólar por libra-peso, e agora a gente está vendo o café buscando novamente essa região dos 200 centavos de dólar por libra-peso. Então, para o consumidor, a gente acredita que vai haver, num determinado momento, uma redução, sim, da inflação, já que várias commodities estão ajudando nesse processo de pico de inflação, mas que, devido à questão sazonal, pode ser que à frente a gente tenha novamente novas altas das commodities, e aí vai novamente pressionar o índice de inflação. Tá certo, Vicente. Agora a gente tem um outro dado também, né, que saiu, que é o índice de preços mundiais aí da Agência de Alimentos das Nações Unidas, né, a FAO, né, e que caiu novamente em julho, aí teve uma média aí de 140,9 pontos no mês passado contra 154,3 aí, valor revisado em junho, né? Inclusive, o economista-chefe da FAO disse que o declínio nos preços das commodities alimentares frente aí a níveis muito altos é bem-vindo. No entanto, muitas incertezas aí permanecem no radar, né? Eu queria saber de vocês, tanto do Ale quanto do Vicente também, quais são essas incertezas? O ano passado nós tivemos uma alta muito forte, Brusco, nos óleos vegetais, e vinha acumulando altas desde 2020, porque na Malásia houveram problemas climáticos para a produção da fruta palma e muitos problemas também na colheita devido à falta de mão de obra, que foi prejudicada devido ao Covid. E esse balanço ele veio apertado até este ano. A Europa, a Alemanha chegou a anunciar o banimento do óleo de palma para o uso de biocombustíveis. Alguns países reduziram a mistura do biocombustível no combustível mineral que chega ao consumidor, uma tentativa de aliviar a inflação de alimentos. Esse ano já o cenário mudou, o clima agora está muito melhor do que no ano passado, foram 2 anos de laninha, então há um excesso de óleos vegetais nesse momento. Então o óleo de soja em Chicago, por exemplo, chegou a ser cotado a 86 centavos de dólar por libra-peso, agora está rodando na faixa de 60 centavos, então é uma queda de quase um terço do valor. Então isso acaba realmente reduzindo a pressão inflacionária nos alimentos.
As incertezas que ainda ficam é como será o acordo, a viabilidade operacional desse acordo para as exportações ucranianas a partir do momento que as commodities que estão estivadas ou estão nos portos saírem, a chegada de novos navios. A Ucrânia ela tem um papel muito importante no cenário global de trigo, milho e semente de girassol. Essa região, junto com a Rússia, elas respondem por 1/3 da oferta global de trigo. Então, há muita incerteza ainda nessa viabilidade operacional. Nós estamos no meio do plantio, do desenvolvimento das culturas norte-americanas de trigo, milho, soja e algodão, Europa também. E há muitos relatos de problemas climáticos, excesso de calor, poucas chuvas. A França, que é o maior produtor de trigo da União Europeia, vem relatando queda de produtividade. A Alemanha já relatou queda de produtividade. Itália, Estados Unidos também, o mercado climático com essa volatilidade devido ao risco de perda de produtividade. E esse é um ano que houve redução de área de plantio para algumas culturas, como é o caso do milho. Então, essa incerteza com relação à oferta que vai estar disponível para essa temporada 22-23 é o que deixa a FAO, a ONU, aí com um alerta ligado. Pois é, antes de passar a bola para o Vicente aqui, então uma informação aí, o Ale falou de soja, né? A gente tem aqui a informação de que a comercialização antecipada aí de soja 2022-2023 aqui no Brasil foi estimada aí em 17,3% do total esperado, ante 15,7% aí do relatório anterior, né? Que segundo informou nessa sexta-feira aí a consultoria Safras e Mercado. Ainda assim, o número está aí abaixo da média histórica, que é de 21,5% para o período, no que diz respeito aí à safra futura, e também abaixo das vendas antecipadas em igual período aí do ano passado, que foram de 23%. Inclusive a consultoria diz o seguinte: a comercialização da safra 2021-2022 de soja do Brasil envolve aí 79,3% da produção projetada. Vicente. Esse dado é um dado interessante. Eu gostaria só de fazer um adicional ao ponto que o Ale colocou das incertezas, né? Por favor. Essa incerteza também eu colocaria a questão até da própria economia global. Se a gente vê um slowdown muito grande em várias economias, principalmente a chinesa, pode ser que essa incerteza ela realmente ocorra, e esse ponto pode pressionar demais a questão aí dos preços das commodities, já que você teria uma demanda muito menor, mas óbvio que é uma incerteza, né? A gente não tem a previsão e nem consegue nesse momento mensurar qual é a amplitude que isso pode ocasionar ou não, e até mesmo mais uma incerteza essa situação entre China, Taiwan e Estados Unidos também. Então realmente tem muita coisa nesse cenário para trazer de incerteza. Voltando à questão da soja, sim, eu acho que os produtores eles estão bastante retraídos nas vendas. Essas vendas ocorreram no começo do ano, aproveitando ali uma situação onde você tinha preços melhores do que se tem agora, principalmente na Bolsa de Chicago, que é um dos formadores de preço em reais. Então os produtores fizeram ali um dever de casa de relação de troca entre uma despesa alta, né, já que existiu naquele momento uma condição de compra menos favorável do que a gente tem agora, e ao mesmo momento os preços estavam mais altos do que a gente tem agora, quanto à questão até mesmo da soja em reais. Então não foi somente Chicago que teve ali uma piora comparando os preços de 2023, quando a gente olha maio comparando com agora. Então eu acredito que o produtor, como ocorreu nos vários outros anos, então 19, 20, 21, aguardando ali a venda dessa soja mais próximo, né, do período de colheita, e eles tiveram êxito tendo preços melhores, então isso criou ali uma expectativa de que todo ano vai ser dessa forma. E isso na verdade é um risco. E esse risco que a gente tem que tomar um cuidado para gerenciar ele, porque se isso não ocorrer, o produtor fica com o custo de produção alto, a soja ela vem a cair o preço e essa relação de troca fica pior, pressionando muito a margem do produtor. Agora, voltando na questão do milho, que a Lei Delara estava dizendo sobre a questão desses carregamentos, né? A volta dessa exportação, mas aqui no Brasil, a China resolveu então abrir mão das exigências e deve importar milho brasileiro ainda neste ano. Esse foi um anúncio ali feito pelo Ministério da Agricultura, inclusive, abrindo mão das exigências, né, de praga, tinha várias exigências aí para comprar o nosso milho. Eu queria entender por que agora a China está fazendo abrindo essa exceção, abrindo mão dessas exigências para começar a importar milho brasileiro, quanto isso afeta no nosso agro? A gente tem capacidade aí para exportar para a China?
Essa é uma atitude da chinesa que ele acaba levando até para algumas teorias teorias da conspiração. Porque eles não liberaram só o milho, mas liberaram o farelo de soja também. Então são duas commodities que o Brasil produz muito bem, mas não era exportador para a China. O milho ele veio devido à questão da Ucrânia. Há muito milho em posse da China na Ucrânia que ainda não conseguiu sair. Então isso acendeu realmente um alerta na China e ela precisa buscar uma outra origem para garantir a segurança alimentar da população por lá. E o Brasil se tornou o grande candidato porque o nosso safrinha agora virá com uma produção recorde. Então provavelmente ali próximo a 85 milhões de toneladas. Então nós teríamos essa possibilidade de fornecer para a China. A Europa também tomou uma atitude muito semelhante, mas como o milho norte-americano. A Europa comprava o milho brasileiro, ela aprovou de maneira emergencial as compras de milho norte-americano e ao longo do curso, tanto a China quanto a Europa, eles vão padronizando os contratos e as exigências para podermos exportar o produto para lá, como acontece com a soja. Para o Brasil isso passa a ser positivo, porque eu particularmente acredito que o milho é uma commodity mais democrática do que a soja. Nós vendemos muito milho para o Irã, para o México, para o Japão, para a Coreia do Sul, compra muito milho, e agora entra mais um player no mercado importante. Eu não acredito que ele queira substituir os Estados Unidos, mas uma parte de compras do leste europeu. A Ucrânia exportava em torno de 9 milhões de toneladas para a China, então eu acredito que pelo menos 50% dessa oferta ucraniana deverá sair do Brasil. Então entre 4 milhões e meio, 5 milhões devem sair no próximo ano já para a China. E de maneira emergencial deve sair de 2 a 3 navios aqui, próximo a 200 mil toneladas de milho brasileiro para a China, talvez por volta de outubro ou novembro. Ainda há alguma exigência operacional de cadastro de exportadores aqui no nosso Ministério da Agricultura, no AQSIC, lá, que é o órgão chinês lá de controle fitossanitário, mas após isso deve sair em torno de 200 mil toneladas, eu acredito que esse ano ainda, talvez no começo do ano, ou início da próxima temporada aí em fevereiro, talvez comece a ter um fluxo um pouquinho mais recorrente para lá. Para nós é uma boa notícia. O Ale, Vicente também, a gente tem o pessoal aqui no chat participando, fazendo algumas perguntas. O Felipe, inclusive, ele ainda no campo internacional, né? Ele pergunta como que fica aí a questão do petróleo, né? Dos barris de petróleo aí, nesse cenário aí que a gente tem aí de conflito entre China e Estados Unidos. O petróleo ele é interessante porque caiu na bolsa, ele esteve operando até abaixo de 90, o último momento que eu vi ele estava na faixa de 90 dólares. Mas no mercado físico, o petróleo está sendo negociado na faixa de 105, 109, até o petróleo que sai da bacia lá do Mar Báltico, da Noruega, está na faixa de 121 dólares por barril. Então ele continua com um balanço muito apertado, mas temores de recessão tiraram investidores da commodity e levaram para outros ativos. Como o balanço ainda está apertado, está sendo refletido no prêmio de exportação nos portos de origem. Então a gente tem essa questão. A Rússia estava negociando o petróleo com um desconto que chegou a 30 dólares abaixo da Bolsa de Londres, o petróleo do tipo Brent. Mas como as sanções foram reduzidas com relação a meios de pagamento para algumas commodities, o petróleo russo já está sendo negociado com desconto entre 3 e 5 dólares. Já está mais próximo da normalidade o petróleo do tipo Expo, que também sai lá pelo Mar Báltico. Já o petróleo que saiu de Abu Dhabi, que é o petróleo Murban, que também é negociado na Bolsa de Londres e concorre com o Brent, ele está com um prêmio para a Ásia de 13 dólares acima do preço da Bolsa. Então, o cenário para o petróleo ainda é de aperto no mercado físico. A OPEP anunciou nessa semana uma elevação de apenas 100 mil barris por dia de produção. A Arábia Saudita está no limite operacional de produção do petróleo, então pela terceira vez na história ela conseguiu chegar a 11 milhões de barris de petróleo por dia, mas essa é uma capacidade que ela não pode manter por muito tempo sem o risco de danificar a estrutura operacional. Então, o balanço deve permanecer apertado ainda e a única coisa que poderia reduzir o preço do petróleo no físico, assim, não só no derivativo, seria uma destruição da demanda mesmo, reduzindo o consumo de combustíveis, consumo de outros derivados importantes aí. O problema é que a gente vai entrar daqui a pouquinho no inverno europeu. E no hemisfério norte, na verdade. E a Europa está sem gás. E o substituto natural para o gás natural seria o óleo diesel no aquecimento. E os Estados Unidos também está com pouca oferta de gás natural.
Daqui a pouquinho volta a trabalhar Freeport, vai pressionar os preços do gás natural, o petróleo se torna o candidato a substituir. No mercado de oferta pequena, acredito que a gente tem fundamento ainda para a alta do petróleo ainda para o fim do ano, aproveitando essa sazonalidade de óleo de aquecimento, gás natural e da própria gasolina. Tá certo. Vicente, alguma ponderação com essa questão do petróleo? A nossa grande preocupação com o petróleo, a Lê trouxe dados fundamentais aí para tomada de decisão ou mesmo análise referente ao cenário. A nossa grande preocupação é exatamente essa. Se a gente vê uma movimentação desse petróleo para cima novamente, devido às questões pontuadas pelo Alê, e de repente esse prêmio ainda continuar elevado, isso traz também mais um fator que pode pressionar de novo a inflação. E isso daí vira um ciclo muito negativo, já que você tem a perda do poder de compra da população, que inicialmente tem como origem o petróleo, mas como ele é base para muitos outros ativos, né, tem muitos derivados, então essa pressão inflacionária no petróleo causaria uma pressão inflacionária em vários ativos. Então a gente realmente está muito preocupado quanto a essa questão do petróleo, e eu acho que ele talvez seja a chave para a gente ver um pico de inflação ou se não a continuidade aí de novos índices, umas novas altas, né? Tá certo. Tem inclusive uma pergunta aqui, deixa eu ver, a Gisela Marchiori, ela diz: Alê, por favor, e os árabes? Não é um mercado de grande consumo para esta estatística? Consumo, será que é do petróleo? Não ficou muito claro aqui, se ela puder até mandar de novo. O Oriente Médio inteiro, ele consome muito alimento, e aí ele compra muito alimento aqui do Brasil, compra muito milho do Brasil, e compra o trigo russo e o trigo ucraniano. Ele demanda muito. Na verdade, o Oriente Médio ele produz fertilizante e energia, que é o que ele tem em grande quantidade. Gás natural, petróleo, combustíveis, são os maiores fornecedores de ureia para o Brasil, por exemplo, Oman, Catar. Eles são grandes fornecedores de ureia para o Brasil, são os maiores. A Rússia ela fornece a maior quantidade de fosfatados para nós, potássio também, junto com Bielorrússia e Canadá. Eles demandam carne, demandam café, o Líbano compra muito café aqui do Brasil também. Então eles têm uma geografia muito particular e uma condição internacional muito particular. Consomem petróleo e eles são tão fortes no petróleo que eles têm um petróleo negociado na Bolsa de Londres, que é o petróleo do tipo Murban, né? Nós somos muito acostumados a ver o Brent e o WTI, o West Texas dos Estados Unidos, mas há um petróleo tão importante quanto esses que chama-se Murban, que é produzido em Abu Dhabi. Então eles conseguem segurar determinada oferta de produto, no caso de energia, mas eles demandam também muito alimentos. E é uma região que está sob risco de fome devido aos preços, devido à condição de proibição de exportações ucranianas. Então, até pressões vindo do Oriente Médio sobre a ONU que levaram os países a negociarem esse acordo lá para começar a liberar as exportações pelos portos ucranianos. Se foi isso, ela respondeu aqui, o Ale, ela estava se referindo à questão do milho. Ah, sim, eles compram bastante, compram milho do Brasil. O Irã, ele reveza ali com alguns outros países, mas ele está entre os 3 maiores compradores de milho aqui do Brasil. É uma trading só que acaba fazendo aqui, porque eles têm um embargo norte-americano, então pagamentos não podem ser feitos em dólar, né? É uma operação especial onde eles mandam um fertilizante para nós mandamos milho e faz uma troca de documentos de embarque, né? Um exchange for BL. Então é uma operação bem específica e eles compram muito milho. E a tendência é essas compras aumentarem agora aqui do Brasil, né? Os preços cederam bastante, o milho que chegou a ser cotado a $8 na Bolsa de Chicago, agora está trabalhando na faixa de 5,60, 5,70. Então a expectativa de uma safra boa do Brasil, uma safra boa nos Estados Unidos, ele pode fazer o Irã voltar a comprar aqui, porque teria uma oferta de milho disponível no mercado com um preço um pouquinho mais baixo, a gente pode aumentar o fluxo para lá. Voltando aqui para combustível, uma notícia ruim de recessão, né, faz o preço do petróleo, o preço do barril de petróleo cair. A gente viu aí o payroll vindo bem bom, mas ruim, né, como dizem os economistas, e precificando já aí provavelmente uma recessão mesmo, né, ali nos Estados Unidos. E qual que é a tendência? A tendência, então, já que deve aumentar ali a inflação, deve aumentar o aperto monetário nos Estados Unidos, qual que é a tendência aí para o petróleo? Quando a gente fala da questão da demanda, né, certamente a perda do poder de compra ocasiona situações como essa, né? Então, o preço sobe exatamente para destruir demanda.
Quando a gente avalia essa situação de dados econômicos vindo bons, né? Por exemplo, o payroll que veio agora veio um dado bom. Porém, isso pressionaria o Fed a continuar o ciclo de alta de juros ou até mesmo aumentar o ritmo, né, o pace desse aumento. Então, imagina agora o mercado já está precificando ao invés de 50 basis points para a próxima reunião em 75 basis points. E isso faz com que investimentos sejam mais difíceis de serem executados, já que você tem um custo de capital maior, você também tem a própria dinâmica de consumo bem fragilizada, e isso a gente pode sentir através dos indicadores de confiança do consumo, né, confiança do consumidor. Então, tudo isso ocasiona uma redução no consumo, que aí sim você tem uma menor demanda, você tem uma manutenção da oferta, então você tem um novo equilíbrio de preço. Contudo, gostaria de reforçar exatamente um ponto que o Ale trouxe, que você já está dentro da base de oferta, da sua capacidade de produção, dentro de níveis máximos. Então, qualquer retomada do consumo já pressionaria novamente os preços acima. Então, de forma bem prática, a gente vê nesse momento sim, o mercado se antecipando a uma possibilidade de menor demanda, pressionando os preços das commodities para baixo. Um exemplo desse cenário também é o preço do café, que hoje registra praticamente quase 5% de queda, né? Uma queda bastante expressiva, que é exatamente a questão da demanda, porque a oferta está muito restrita do café. Porém, se você tem uma expectativa de demanda muito menor, então existe aí uma necessidade de equilíbrio entre o fundamento da commodity, que é a oferta, demanda e estoques. Então, certamente, uma menor demanda pressionaria não só o preço da gasolina para baixo, petróleo, café, açúcar e todas as outras commodities que têm essa demanda elástica, né? Tá certo, o pessoal aqui tá curtindo a entrevista, aqui o Felipe disse hoje temos 2 professores na bancada, a Gisela também agradeceu aqui a resposta do Ale, disse que como sempre uma aula, foi além aí da pergunta, agradecendo aqui também. Inclusive a gente tem uma outra pergunta aqui do Felipe dizendo o seguinte, a questão do minério, né, com essa guerra geopolítica aí entre China e Estados Unidos, vocês veem queda no ciclo dessa commodity? Olha, o minério ele tem uma característica que todo minério que é negociado na bolsa, ele é um minério destinado à China. Então, quando você olha no tickerzinho lá, tanto na COMEX dos Estados Unidos quanto em Singapura, lá o ticker FEF, ele vai aparecer lá o minério de ferro, 62%, CFR China. Esse CFR quer dizer custo e frete China. Então, essa intervenção, se houver, vamos imaginar um cenário bem drástico, a invasão de Taiwan pela China e aconteça um rompimento comercial e diplomático mais forte entre Estados Unidos e China, ele pode afetar o minério de ferro nos meios de pagamento. Porque a China ela compra minério de ferro no Brasil, compra minério de ferro na África e na Austrália, são os 3 principais fornecedores, mas tudo é negociado em dólar. Então, dependendo do nível de sanção que vier a ocorrer devido a um conflito que pode ser armado ou não, a gente pode ter pressão no ativo devido a uma dificuldade de meios de pagamento. Nesse momento, ele é a sazonalidade de baixa do minério de ferro, já que é um período de mudança de estação do ano lá na China, um período muito chuvoso, a siderurgia, outras usinas que processam o minério de ferro, eles acabam entrando em férias, fazem manutenção nas suas plantas, limpeza em alto forno, então já é um período que teria uma queda natural para o minério de ferro. Em setembro, a economia chinesa retoma, acontece até a peak season de alta de preços dos fretes internacionais e o minério de ferro tende a recuperar parcialmente a queda que acontece em agosto. Claro que nós estamos num cenário de desaceleração econômica, o governo chinês já fez 3 incentivos para o setor imobiliário, o último com a criação de um fundo de mais de 40 bilhões de dólares, tentando segurar um mínimo de crescimento econômico que sustenta a sua receita fiscal. Mas, naturalmente, o preço do minério de ferro deve voltar a subir um pouquinho a partir de setembro. Para quem quer ver como que isso funciona, é só abrir o gráfico da Vale, já que a Vale tem uma correlação acima de 90% com o minério, coloca no gráfico mensal e dá uma olhadinha que todo mês de julho e agosto vai ter um candlezinho vermelho por lá, voltando a se recuperar em setembro. Então isso é uma parte sazonal, natural do minério de ferro e esse ano com o risco de recessão e desaceleração na atividade industrial que pode colocar esse preço um pouquinho mais abaixo do que normalmente ele iria. Tá certo. Vicente? Eu concordo com os dados que o Ale trouxe, as informações que ele trouxe. Chama bastante atenção também essa questão do minério de ferro. A questão
mais uma vez, macroeconômica, né? Então a gente começa a ver números ruins do setor de construção civil na China. Isso daí apresentaria, sim, uma redução de demanda, porém, tem os fatores que o Ale trouxe fundamentais, aonde você tem também uma questão sazonal, né? Então, essas questões envolvendo um menor consumo, eles ocorrem nesse período do ano. A demanda, ela então é elástica, mas a oferta, ela é praticamente constante, né? Ela é inelástica, e isso pressiona essas movimentações, né? Então, no caso dessa commodity em si, ela tem essa particularidade, né? Não só ela, como, por exemplo, o cobre também. Então, muito importante agora para o metal, minério de ferro, nós acompanharmos também indicadores, de repente, de melhora de consumo na China. Então, eu acho que se eu pudesse deixar aí um adicional a esse ponto, é isso: começar a olhar indicadores de consumo na China para poder encontrar, de repente, o fundo sazonal dessa commodity. Tá certo. Bom, se a gente já estava tendo uma aula aqui, como disse aqui um dos nossos telespectadores aqui, com professores aqui, especialistas, agora temos mais um professor aqui se juntando com a gente. Adivinhe quem? Alexandre Cabral. Boa tarde, Alexandre. Fala aí, meu povo. Aí ao nosso bate-papo. Para embelezar a bancada, porque estava tenso. Também. Depois que a Isabela saiu, ficou aqueles 3 segundos assim, que a audiência deve ter afundado, né? Tudo bem com vocês? Tudo bom. Deixa eu fazer uma pergunta, eu não estava escutando, tá? Então, se você falar, já respondi, a gente faz outra. Já falaram algo do diesel da Rússia? Como é que está essa conversa? Foi fechado, não foi? Ficou no papo? Se já foi fechado, chega quando? E etc. Não, essa eu respondo essa. Não, ele foi fechado um acordo, já há uma empresa em Santa Catarina que possui a licença de importação. Foram comprados 180 mil toneladas já de diesel. Deve chegar nos próximos dias. Eu ainda não tenho qual é o dado do navio, mas já isso vem à tona. Já há outras 6 ou 7 empresas pleiteando junto à ANP a autorização para importação do diesel russo. Ele não vai mudar o preço, porque o preço ele é feito através dos indicadores de mercado. Mas ele traz um certo alívio com relação à oferta. Nós vemos vários países aqui na América Latina, a Argentina, o principal deles, com falta de diesel, caminhoneiros entrando em greve, um custo exorbitante pelo preço do combustível por lá. E essa conversa acabou chegando no Brasil também. Será que vai haver restrição, vai haver falta de diesel no Brasil? Então, a possibilidade de importação ele vem a mitigar esse risco de oferta. Mas a precificação do diesel ela vai levar em conta ainda os indicadores de mercado, apesar da Petrobras ter conversado e anunciado ali que está revendo o modelo de formação de preços, mas por enquanto é o PPI ainda, que é o preço de paridade de importação. Enquanto os referenciais de formação estiverem trabalhando em patamares elevados, o preço vai continuar elevado. Como nós vimos essa semana, o petróleo caiu, o dólar acabou também cedendo um pouquinho das máximas de 5,50 na faixa de 5,20. Ontem, se eu não estou enganado, a Petrobras anunciou mais uma redução do diesel também, a gasolina também caiu, porque os referenciais de formação de preço na Bolsa do mercado internacional caíram. E aí isso não tem a ver com essa compra de diesel russo. Deixa eu fazer uma segunda pergunta, bem de quem não entende nada. Existe diferença do diesel americano, do diesel russo, do diesel chinês, que nem tem café arábica lá e etc. Existe isso no mundo? Pô, Cabral, deixa de ser burro, petróleo é a mesma máquina, o diesel na outra ponta é a mesma coisa. Tem diferença? Tipo, o diesel da Rússia vai ter que ser tratado para ser usado, isso pode tornar mais caro, é mais barato, eu não sei. Entendeu minha pergunta? Eu não sei se é A igual a B, independente de país, ou A igual a A, entendeu? Não, entendi. Na verdade, o petróleo ele é diferente em cada poço que você faz, a extração, a exploração do petróleo ele é diferente dentro do próprio país. Então, o derivado que ele vai gerar também é diferente. Então, há combustíveis, por exemplo, marítimos, que têm baixo teor de enxofre, alto teor de enxofre, justamente pela característica da matéria-prima. Em geral, o que nós compramos são petróleos semelhantes entre si. Então, há pouca diferença. Você faz, às vezes a gente faz um tempero um pouquinho maior ou menor para tentar ajustar uma potência de energia para que fique semelhante e não cause problemas nos motores que utilizam.
Então, nós vemos ali gasolina com diferentes octanagens, com adição maior ou adição menor do biocombustível. Isso não é exclusividade do Brasil. Quase o mundo todo faz essa adição de biocombustível no combustível para reduzir a emissão de carbono. Então é feito esse tempero no combustível que chega ao consumidor de acordo com algumas características técnicas. Então cada poço, cada bacia de petróleo vai produzir um produto diferente. Isso é negociado daí no mercado físico através do prêmio. A bolsa é o mesmo, é um dos referenciais, mas no físico nós temos aí um petróleo mais pesado, um petróleo mais leve, um petróleo doce, por exemplo, que ele vai ter características e preços diferentes que é refletido no prêmio ou no base. Ok. Ale, Vicente, outros dados aqui que a gente tem também, né? Em meio aos temores aí dessa recessão global, aí, a gente tem o índice de commodities do Banco Central, né? O ICBR, que caiu aí pelo segundo mês consecutivo, agora em julho. Apesar disso, o índice ainda registra alta, né? De 5,20% aí no acumulado do ano, até julho. Entre os 3 subgrupos aí que compõem esse indicador, né, de commodities agropecuárias e metal, esses 2 tiveram queda e o segmento de energia, esse sim avançou, né? Queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente o que esses dados aí refletem, o que eles nos mostram. Existe dentro das commodities, né, um cenário fundamental diferente para cada commodity. Então, a primeira coisa que nos mostra é commodities é uma classe, ok, que você tem ali subclasses dentro delas, né? Então, commodities softs, metálicas, energéticas, agrícolas. Então, cada classe tem uma commodity, cada commodity tem a sua especificidade. Então, dentro de energéticas, você tem, por exemplo, o gás natural, que teve toda essa situação entre a Rússia e a União Europeia, que depois veio a convergir também com exportação de gás natural dos Estados Unidos para a Europa num volume maior, o que pressionou não só o contrato futuro dos Estados Unidos, né, como também o contrato futuro na Europa. Então, commodities, elas têm que ser avaliadas de forma individual, conforme aquele cenário de cada uma delas, o tripé fundamental de cada uma delas. Contudo, quando você vê o índice inteiro se movendo, né, para cima ou para baixo, aí sim o ciclo econômico, né, o momento econômico, né, o cenário macro, ele importa muito. Então, como foi pontuado ali, a gente tem ainda commodities energéticas puxando esse índice, né, para cima. Isso mostra que o fundamento dessas commodities está mais restrito, né, mais construtivo para uma alta do que as outras commodities que tiveram quedas, né, maiores, né? Então, certamente o momento econômico ajudou a diminuir a pressão mesmo nas energéticas, mas o balanço ainda está mais complicado nelas. Por isso que você ainda tem essa disparidade entre as agrícolas e as energéticas. Certo, olha só, antes de eu chamar o Cabral de novo aqui, a gente falava de diesel, né? E a gente tem uma informação aqui também que a diretoria da ANP rejeitou hoje uma proposta aí de aumento de estoques mínimos de diesel A puro, né? O S10 aí, entre setembro e novembro, para tentar mitigar aí riscos de desabastecimento, né? Em meio à oferta global aí apertada, né, do combustível, mas aprovou um reforço aí do monitoramento do suprimento nacional, né? Pela proposta original em análise, distribuidores de combustíveis com mais de 8% de participação de mercado no segundo semestre de 2021 deveriam aumentar os atuais estoques mínimos aí de 3 ou 5 dias para 9 dias. É isso, Cabral, mais uma. Eu tenho dúvida, temos tempo? Temos tempo. Eu vou fazer perguntas que nem eu faço para o Becker, só que na visão fundamentalista para vocês 3. Vocês já acompanham lá meu 710, tem. Vai ficar até final do ano o churrasco fica barato, caro ou mesmo preço? O que acontece com o boi na visão de vocês aí do fundamento? Eu acho que o boi ele tem um cenário, agora que a gente está numa mudança de ciclo pecuário, então começa a haver já abate de fêmeas, ali aumenta a oferta. Eu acho que a inflação Posso do Brasil... fazer uma pergunta? Deixa eu te cortar rapidinho. Sim. Pô, o leite está nas alturas, ainda vai bater fêmea, mano? Mas o leite está na altura por uma questão sazonal também. Pô, mas vai ficar pior ainda. Mas o gado, vai, segue, desculpa. Mas o gado foi é só depois a gente falar do leite também, mas pô... Mas é que o gado é diferente também, tem esse cenário, então né? tá bom. Então a gente tem uma impressão de uma pressão inflacionária alta que fez parte da população migrar o consumo da carne para cortes mais simples. De cortes mais simples mudou o tipo de carne, foi para porco, foi para frango e uma parte já foi para ovo.
E uma parte ainda acabou eliminando a proteína devido aos custos. Isso acabou derrubando um pouco o consumo de carne. Os frigoríficos, aparentemente, eles estão confortáveis com relação às suas escalas, que é o agendamento de abate que eles fazem. Então, nós já tivemos momento de 3, 4 dias de janela, agora nós estamos com uma escala de 7 a 8 dias. O que é isso? Traduz para o leigo, por favor. O leigo é ele abate, você vai entregar para o frigorífico durante um período, você vendeu lá 1.000 cabeças de boi e você tem uma janela que você vai fazer a entrega desses bois, porque ele vai abater e processar, fazer a carcaça que ele vai revender daí para os clientes dele. Então, quando você vê um frigorífico com uma escala confortável, 9, 10 dias, quer dizer que não há uma pressão de oferta exigindo aquela compra de carne nesse momento. Então, ele consegue trabalhar de uma maneira mais tranquila. E isso é refletido no preço, porque ele só vai comprar se o preço estiver bom. Do contrário, ele não compra. Então, isso é uma pressão de baixa nos preços que está acontecendo nesse momento. Existe a volatilidade natural do mercado, ele sobe um pouquinho, cai um pouquinho, mas essa semana, por exemplo, o CPEA fez um ajuste de R$ 22,00 num único dia. Então foi uma queda muito forte do CPEA no único dia. Na bolsa começou caindo, depois o preço recuperou um pouquinho, que é a característica volátil do mercado também. Mas o preço do boi agora, se ele subir até outubro, que é o principal vencimento, o vencimento V, ok, no fim do ano, se não tivermos problemas com chuvas e o pasto conseguir desenvolver bem, essa entrada do boi nas águas deve trazer um alívio para o mercado também, porque nós teremos uma oferta boa já para o próximo ano, porque haverá pasto realmente para o pecuarista poder alimentar o seu gado. Então, é um cenário onde a inflação pode atrapalhar o consumo e a exportação também. A China compra muito, a Europa compra muito carne aqui do Brasil. Se essas exportações tiverem alguma retração, por menor que seja, isso é refletido no preço da arroba do boi. Então a gente já vê até o prêmio do boi China, que é um boi mais precoce, uma qualidade um pouquinho melhor, já esteve a 20, 30 reais por arroba de prêmio, agora voltou na faixa de 10, 15 reais a arroba, mostrando que realmente o frigorífico está tranquilo com relação às suas escalas de abate. Fechou. Vicente? Quanto à questão do boi gordo, olha, ele trouxe todas as informações, né? E como só uma observação, a questão do leite que você trouxe, né? O gado, né, ele é separado, não separado, mas tem raças que são melhores para a produção de leite e outras raças que são melhores para o rendimento de carcaça, que é o quanto de carne é possível se extrair daquele animal. Então, quando você fala de um abate de fêmeas e uma redução no leite, não tem essa conexão, porque esse gado que é para engorda, ou cria e recria, ele não é utilizado para a questão de pecuária de leite, ele é usado para pecuária de corte. E o gado que é pecuária de leite, esse sim, por enquanto, não há esse cenário de mudança de ciclo, né? Ainda assim, quem participa no processo de leite, da parte de cria, esse está sofrendo um pouco porque o bezerro, sim, aí houve uma redução do preço e aí a margem desse produtor, desse pecuarista, realmente está apertada, por mais que o leite esteja num preço aí para o consumidor puxado, né? Certo. Senhores, de que maneira o fato aí de a China, né, maior consumidor de commodities do mundo, aí, sua suposta depressão econômica aí, somada da crise do mercado imobiliário, ela acaba afetando o mercado, hein? A China é o maior comprador de commodities do mundo. Então, se a China reduz a compra, qualquer redução pequena que seja, você já tem uma pressão nos preços e nós vemos os preços caindo. Esse ano, em 2020, a China começou a comprar muita soja, muito milho, muito trigo no mundo e os preços começaram a subir. Em 2021, nós já vimos a soja chegando a $17 o bushel, o milho próximo a $8 o bushel, o trigo, aliás, a $9 o bushel, o milho a $8 o bushel, porque a China começou a fazer uma formação de estoque muito grande. Então, os preços chegaram a altas históricas. Esse ano, nós já não tivemos uma compra tão intensa da China, então ela vai reduzir a demanda da soja que chegou a comprar 106, 104 milhões de toneladas. Esse ano talvez feche com uns 94 e 95 milhões de toneladas. O preço voltou a subir porque questões climáticas aqui do Brasil levaram a uma quebra de produção ali de mais de 20 milhões de toneladas. A oferta ficou muito menor no mercado e isso acaba pressionando os preços também quando nós olhamos para o balanço. No próximo ano, essa desaceleração da economia global, e a China já chegou a falar até em recessão na China,
ela reduz o consumo de commodities metálicas, principalmente cobre, minério de ferro, alumínio. Então você vê uma atividade reduzindo esse consumo. Commodities agrícolas, a China ela está em trabalho já há mais de 4 anos, buscando uma elevação na sua produção própria. Então ela chegou a legalizar 2 tipos de sementes geneticamente modificados, um da Bayer e um da Monsanto, porque ela não tem área para expandir, então ela tem que melhorar a tecnologia para produzir mais milho. Soja, ela anunciou no final do ano passado que pretende aumentar em até 40% a produção. Claro que é pequena, vai sair de 17 milhões para 21, 22 milhões de toneladas, mas essa diferença deixa de ocasionar compras internacionais e isso acaba reduzindo o preço, principalmente na Bolsa de Chicago. Então, quando a China está num ciclo de alta, um ciclo de expansão, e nós vimos isso no início dos anos 2000, quando quase 400 milhões de pessoas saíram no maior êxodo rural da história do campo para as cidades, como puxou o consumo de praticamente todas as commodities no mundo quando os preços registraram altas históricas. Agora nós vimos novamente um ciclo de alta nas commodities causados por problemas na oferta e não uma demanda excessiva. Se a China reduz essa demanda agora por problemas de crescimento econômico, preços muito altos, a gente vai ver esse reflexo na Bolsa com os preços cedendo, e nós já estamos vendo isso com a soja norte-americana trabalhada na faixa de 13,50 o bushel, 14 o bushel para a entrada da safra, o milho voltou para 5 e pouquinho, o trigo que esteve a 13 dólares o bushel voltou a ser negociado na faixa de 8, 7 e pouquinho. Então, China reduzindo a demanda, pressão nos preços, tanto nas bolsas quanto no mercado físico. Tá certo. Cabral, mais alguma questão? Tem uma pergunta assim. Isso eu acho que eu não sei se o Vicente queria pontuar alguma coisa também. Desculpa, Vicente. Não, imagina. Existe uma questão concomitante, né, da China com demanda, né, que é interessante demais, porque se você pegar os dados da China dos últimos anos, né, ela foi praticamente o motor de demanda do mundo, né, PIB crescente ano após ano, ou se não pelo menos positivo, né, ano após ano. Então, quando você vê dados da China vindo menores do que o passado, né? Então um PIB menor, por exemplo, que a expectativa, cenários de, por exemplo, na construção civil problemas, então é exatamente isso, você tem ali uma situação de impacto na demanda, e quando você tem uma demanda menor e a oferta consegue entregar o que precisa e colocar um excedente, então você tem um estoque de passagem, você tem pressão sobre os preços, é basicamente isso mesmo. Certo, agora sim, Cabral. Tenho. Café, vai ficar caro, barato? Já falaram disso? Não falamos disso ainda. Então, café, eu vou tomar café, leite ou se eu beber água? É aquela pergunta, né, Cabral? Você vai tomar pau, café e folha ou você vai tomar café, né? Porque... também depois a gente fala desse mito, para tentar convencer meu pai, que ele ainda não convenceu não, mano. Legal, vamos lá. Então, café... Para a questão futura, eu acredito ainda num processo de alta devido à questão de uma frustração de oferta que pode realmente vir a ocorrer dentro, por exemplo, do próximo mês, uma confirmação de uma quebra de safra, né? Existem aí dados, por exemplo, do SDA ou do Rabobank apontando dentro da safra do café arábica uma expectativa de 42 milhões de sacas de café, e isso o mercado está entendendo que realmente vai ser entregue. Ao mesmo tempo, há um contraponto a essa possibilidade de quebra e sim uma alta no café, existe essa questão da demanda global. Se a gente vê na Europa uma redução muito grande, principalmente na Alemanha, tá, dos consumos de modo geral, então você pode acompanhar isso através do dado de Retail Sales, que é a vendas a varejo, aí o café vai ter uma demanda menor e aí volta de novo naquele tripé que a gente estava comentando. Então, se tudo se mantiver da forma que está, os dados de exportação se mantiverem crescentes como está, ou pelo menos estáveis, muito provavelmente a gente vai tomar café mais caro a partir do final do ano. Pô, o cafezinho no final do ano tá caro, o leite tá caro? Ficou difícil essa mistura, né, de leite com café, né? Cerveja, Cabral. Pô, mas e o trigo, vai subir? Porra. O trigo, a gente tem um cenário também parecido com as commodities agrícolas, que tem uma questão sazonal pelo lado da oferta. Então eu acredito que, se principalmente na Ucrânia nós tivermos um problema no plantio do trigo de inverno, que ele é plantado no inverno, fica invernando, né, colocando em termos fáceis, né, fica invernando até chegar o verão do ano seguinte, né, primavera do ano seguinte, e ele voltar ali a florescer e emergir. Então, eu acredito que se a gente tiver um problema na Ucrânia, nesse plantio de trigo de inverno, devido a questões de dificuldade de compra, né, poder de compra deles
afetado e também a questão do custo de produção, aí eu acredito que a gente possa ver de novo um rally de alta no trigo. Ferrou. Porém, agora eu ainda não consigo ter essa visão, para mim ainda está muito nebuloso. Tá aí açúcar. Mas para esse ano, só um pouquinho, só, Craval, desculpa. Para esse ano, a gente tem trigo chegando agora no final do ano. Então, essa visão que o Vicente trouxe é para o meio do ano que vem. Para esse ano, nós temos a safra americana com uma qualidade excepcional para o trigo por lá. Há melhoras nos relatórios que o USDA disponibiliza toda segunda-feira, às 5 horas da tarde. Ele traz dados de condições de lavouras. O trigo de primavera está excelente, então tem milho de primavera chegando nos Estados Unidos, tem trigo chegando na Europa também, a Argentina já está plantando, o Brasil também já vai começar a colheita do trigo daqui a pouquinho, então nesse final de ano tem muita oferta chegando. Então a cerveja não vai ficar cara. Ele tende a cair sazonalmente e vai acompanhar o preço de soja, o preço de milho também, devido à sazonalidade. Para o ano que vem, aí a história é um pouco diferente, aí eu vou com a FAO aí, muitas incertezas ainda. Então, resumindo, o café da manhã não vai ser com café nem com leite. Vai ter que ser com cerveja, é isso? De jejum de cerveja. Tem Copa do Mundo, né? Eu não bebo cerveja, eu tomo água, né? A laranja vai subir? Essa eu não sei responder, essa eu vou ficar devendo. Talvez a florada da laranja começou muito cedo, porque a gente não tem o inverno está muito quente. Então a florada da laranja que devia acontecer no finalzinho de agosto, setembro, está acontecendo agora no sul do Brasil. Então isso deve trazer uma safra precoce e dependendo como o clima vai reagir no momento que ia ser feita a colheita, talvez a gente possa ter uma quebra de produção e até ter um preço mais alto na laranja. Eita, nós tem que fazer suco e botar no congelador. Bom, senhores, da minha parte, eu queria saber só de vocês aí, expectativas aí para o futuro de commodities, né, de uma maneira geral, aí há uma perspectiva mais positiva aí, principalmente do ponto de vista estrutural? Vamos quebrar esse commodities aí, pelo menos em classes, né? Então eu acredito que as metálicas, ela tem uma situação bastante complexa, que envolve principalmente a questão de construção civil, não só na China como também nos Estados Unidos. Nós estamos ainda com esse guardião ali do PIB nos Estados Unidos ainda ali resistente, né? Então a questão da construção civil nos Estados Unidos vieram com alguns dados já que mostram que há uma desaceleração desse segmento, porém não tão grande quanto acontece na China. Então se a gente vê também esse item, né, da questão do consumo americano caindo, então as metálicas podem ter ali pressões dentro de um determinado período de tempo. Mas nesse momento eu acredito que há uma incerteza muito grande. Então quando eu falo de metálica, eu penso nesse cenário de incerteza devido à questão de taxa de juros, de consumo e também da questão principalmente da construção civil. Quando a gente fala de agrícola, aí eu já penso que o processo sazonal da própria commodity, né, desse grupo de commodity, ele vai seguir o processo dele e a gente provavelmente deve ver lá no começo do ano que vem preços mais altos do que os preços atuais. E as commodities softs também têm a questão sazonal. Então eu acredito que se a economia se mantiver pelo menos da forma que está, se nada se agravar, se de repente nenhum BC resolver estender esse ciclo de alta de juros, por exemplo, o Fed colocando uma de 75 para a próxima reunião, mais outra, e de repente o mercado começa a colocar o Fed Fund Rate a 4%, 4,25%, aí realmente a economia como um todo vai ter ali os ativos de risco uma queda e aí vão junto, né, as commodities. Então, eu acho que para mim, por enquanto, falando de futuro longo prazo, está muito nebuloso. Eu tenho que admitir que é muito difícil olhar o macro no longo prazo nesse momento. E se você olhar no cenário interno, a gente ainda tem a questão das eleições em breve, né, que podem colocar mais volatilidade. Então, minha visão é essa quanto às commodities para o futuro. Certo, Ale? Eu acho que vai ser um ano muito positivo para compradores, né? Então, os compradores de commodities tiveram um ano muito difícil, com margens apertadas, China trabalhando com margem muito negativa no seu processamento. Os vendedores ganharam muito, então nós vimos, por exemplo, o crack spread, que a margem da indústria de petróleo aí é $60 de lucro por contrato. Então,
O próximo ano, acredito que a gente vai ter uma redução de preços de commodities, que nós já estamos vendo, porque a oferta vai melhorar, principalmente nas agrícolas, já que nós não temos mais um laninha como nós tivemos nas 2 últimas temporadas. Então, os Estados Unidos devem vir com safras boas, o Brasil há uma expectativa aí de safra de soja acima de 150 milhões de toneladas. Nós já vimos o milho vindo com uma safra acima de 80 milhões de toneladas agora nessa safra de inverno. O trigo, uma expectativa de 9 a 10 milhões de toneladas de safra. Então a gente está vendo os preços cederem devido a uma oferta maior do que nós tivemos nos 2 últimos anos. Então para os compradores vai ser um ano positivo. Para os vendedores é um ano extremamente desafiador porque os custos de produção ainda estão elevados. Eu fiz um cálculo essa semana para um produtor médio aqui no sul, deve ter um custo aí acima de R$5.000 por hectare para soja, 5.200. Isso é um custo de quase R$77 por saca, considerando uma propriedade de alta tecnologia com a produção de 67 sacas, 65 sacas por hectare. Fertilizante cedeu um pouquinho os preços, mas a gente tem uma sazonalidade de alta, por exemplo, no principal insumo que é o gás natural para os nitrogenados, e esses preços podem voltar a subir, piorando a relação de troca. Então a relação de troca do milho com o MAP, por exemplo, está em 60 sacas de milho para 1 tonelada de MAP. Para o café está em 4 sacas de café para comprar 1 tonelada de MAP. Então, se o preço realmente vier no movimento sazonal, uma oferta maior de commodities agrícolas na próxima temporada, com o mercado consumidor desacelerando e demandando menos, a gente tem que fazer um gerenciamento de risco muito afinado para conseguir travar essas margens e não fechar do vermelho. Porque deixa ficar sujeito ao preço do dia agora, com um cenário de uma oferta extremamente favorável e custos elevados, esse risco está bem colocado no mercado, principalmente para o produtor rural aqui do Brasil. Muito bom, senhores. Olha, gostaria de agradecer aqui o pessoal também aqui, participando bastante, elogiando, curtiu muito a entrevista aqui, 2 especialistas, aliás, 3, né? Temos o Cabral aqui também. Mais curioso que outra coisa. Chegou um pouquinho atrasado, mas deu tempo aí do Cabral aí acrescentar, como sempre, aí no nosso bate-papo. Então, queria agradecer demais aí a presença do Ale de Lara aí, que é Head de Commodities da Inside Research, e também o Vicente Zotti, especialista em operações de commodities. Foi muito bacana, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço e sempre que precisar a gente fica à disposição. Muito obrigado. Eu agradeço, obrigado, estamos à disposição aí, sucesso a todos. Está à disposição, então fica aí, vamos bater mais um papo aí, tirar dúvida. Quase 1 hora de entrevista aqui, pô, foi bacana mesmo, dava para continuar. Mas é isso aí, não vai faltar oportunidade. Obrigado, senhores. Cabral, continua aqui comigo, daqui a pouquinho a gente tem mais entrevista aqui no BMC Market. E eu queria lembrá-los de nos acompanhar aí nas redes sociais, no Twitter da BMC. É só você seguir a gente lá no @BMC News TV. Lá você acompanha as últimas informações do mercado, tudo que está acontecendo aí na economia do Brasil e do mundo. É só você apontar aí seu celular para esse QR Code que vai estar aparecendo aí em algum canto da sua tela e já vai estar seguindo então a BMC no Twitter. A gente faz agora um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. BMC News, informação que gera valor. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Você quer saber mais sobre economia e investimentos para aproveitar as oportunidades no mercado de trabalho? Eu te apresento o MBA do Terraço.
diga adeus para aquela velha distância entre conhecimento acadêmico e aplicação na realidade, com um curso didático, sem economês e direto ao ponto. E tudo isso contando com o apoio de um time de profissionais especializados em economia, política e investimentos. Fala galera, como vocês estão? Quero te dar boas-vindas no nosso MBA aqui do Terraço Econômico. Vamos nessa! Para saber mais é só clicar no link que está aparecendo aí na sua tela. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta com o BMC Market, agora para a nossa segunda entrevista do dia aqui no nosso programa. A gente vai conversar com o Rodrigo Glatt, que é sócio da GTI. Olá, Rodrigo, tudo bem com você? Uma boa tarde. Uma boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bom, vamos começar falando aí de alguns balanços, né? Eu queria começar por Petrobras, que apresentou aí os resultados aí do segundo trimestre, na semana passada, né? Que vieram bastante aí positivos, né? Com os preços aí do petróleo Brent, inclusive aumentando aí durante o trimestre, né? Uma alta de 14% na base, né? E é esperado mais um trimestre a gente pode dizer que é esperado mais um trimestre de bons resultados para as empresas aí da cobertura? Sem dúvida, né? Eu acho que, para começar, acho que falando um pouco da Petrobras, acho que o resultado foi espetacular, né? Acho que diria até que foi a surpresa mais positiva de resultado que nós tivemos até então, tá? De fato, a gente viu uma combinação aí única, né, para a empresa. Acho que não só os preços, né, de petróleo lá fora acho que foram bastante positivos, mas como a própria alta do dólar aí mais recente, né, que saiu lá em abril da casa de 4,60, 4,70 para 5, acima de 5, né, isso daí tudo beneficiou muito, né, e a gente viu aí ao longo do segundo trimestre, final do primeiro trimestre ao longo do segundo trimestre, ela elevando os preços para manter a paridade junto ao mercado internacional. Então isso daí tudo realmente foi muito positivo para a empresa, né? E por isso até que possibilitou ela anunciar esse dividendo aí extraordinário, né? De mais de R$ 6,70, né? Que dá mais ou menos aí um dividend yield na casa de mais de 20%, né? Que ela vai pagar em 2 tranches, né? Nos próximos 2 meses, enfim. Então, realmente foi o destaque, né, assim, inconteste, né, dos resultados que a gente viu até agora, né. Então, é óbvio que, assim, outras empresas tiveram bons resultados também, como a PetroRio, né, enfim, acho que as empresas, né, do setor de óleo, de fato, estão se beneficiando, né, desses preços melhores, devem ter resultados tão bons, mas diria que é bastante difícil ter um resultado melhor do que a Petrobras teve, né? Para você ter uma ideia, o resultado dela nesse trimestre foi perto do resultado, quase perto do resultado inteiro do ano passado, né? Então, realmente, assim, é um negócio muito fora da curva que aconteceu com ela esse trimestre, tá? Rodrigo Cabral aqui falando. Deixa eu tirar tranquilo, meu amigo. Deixa eu tirar uma dúvida para quem não acompanha no fio assim da navalha o balanço da Petro. Aonde ela ganha mais dinheiro? Se você tivesse que ranquear, tipo, sei lá, vou dar um exemplo paralelo, a B3. A B3 ganha mais dinheiro com ações, depois derivativos, depois mercado de balcão. Se eu criar um ranking. Aonde a Petrobras ganha mais dinheiro? Por que essa pergunta? Porque se é por acaso, por algum motivo qualquer, independente de ser Bolsonaro, Lula ou Simone Tebet, resolver influenciar no preço do combustível, isso iria atrapalhar muito o resultado da Petro? Porque se for o primeiro, atrapalha. Se for o quinto, nem tanto. Como é que é isso dentro do balanço, por favor? Na verdade, onde a empresa ganha mais dinheiro é na exploração de petróleo, né? E isso é um movimento que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, principalmente na aceleração, né, do crescimento da exploração nos poços de pré-sal, né?
Hoje os postos de pré-sal, eles respondem aí por entre 70% e 80% da produção da empresa hoje, né? Mas é claro que se você tiver uma política em que você pratica preços abaixo do mercado, isso vai influenciar os resultados da empresa como um todo, né? Mas, de forma direta, a exploração é onde ela ganha mais dinheiro, porque ela tem um custo de extração de petróleo que é um dos mais baixos do mundo, está aí na casa de 6, 7 dólares, né? Então, é um custo muito baixo, né? E isso aconteceu por quê? Porque a exploração como um todo, ela foi ganhando muita participação dentro dos negócios da empresa como um todo. Por que isso aconteceu? Porque ela se desfez de vários ativos ao longo dos últimos anos que tinham margens muito piores, né? Então, eu cito aí entre eles a distribuição de combustíveis, né? Que hoje é a Vibra, né? Que era a antiga BR Distribuidora, né? Que é um negócio de margens mais baixas. E também as refinarias, né? A área de refino também é um setor que tem uma margem, né? De margens muito mais baixas do que o setor de exploração. Então, ela ficou uma empresa mais pura, né, no sentido de exploração de petróleo, que é onde ela realmente tem os maiores retornos nos seus ativos. Aí vai uma segunda pergunta que eu acho que você já me respondeu, mas eu vou perguntar a si mesmo. Então, para ela, o Brent a 200 é melhor do que o Brent a 50? Não, sem dúvida, porque ela, na verdade, não é que é para ela, não é para ela como um todo, é para as empresas de petróleo como um todo, né? Só que aí vem... Não, porque como tinha aquela dúvida da refinaria, se ela ganhasse mais do refino, não repassasse, ela podia ter um rombo, entendeu? Por isso a pergunta. É que a questão é o seguinte, né? Essa pergunta ela é meio capciosa no seguinte sentido, né? Se você tiver um Brent a 200 dólares hoje, e isso não vale só para a Petrobras, mas para todo mundo... tudo bem, as empresas ganhariam muito dinheiro, só que a demanda não seria a mesma, né? E é despecado. Você imagina hoje, se com o petróleo a 90 a gente já tem esse tipo de pressão de intervencionismo, né? Do suposto intervencionismo que a empresa faria, né? Por praticar preços muito elevados, vamos dizer assim, imagina o que aconteceria se o Brent tivesse 200, né? Então, assim, aí eu acho que seria pior para a empresa no sentido de que provavelmente a gente teria uma pressão muito maior para praticar preços muito mais baixos do que elas seriam os corretos e alinhados ao mercado internacional. Então, esse é o grande dilema. O preço não necessariamente um preço maior vai ser o preço mais adequado para a rentabilidade da empresa, porque vai existir muita pressão para ela praticar preços menores, entendeu? Fechou. Ô Rodrigo, falar um pouquinho de Gerdau também, né? Teve uma alta aí de mais de 27,5% aí no lucro ajustado no segundo trimestre, né? O que também é considerado aí um número importante, né? Claro. Assim, o Gerdau também foi um resultado que a gente considerou muito bom, né? Ela continua aí com o spread metálico continua muito elevado, né? E as margens que ela tem praticado tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos são margens, assim, high histórico praticamente, né? E uma empresa que tem gerado muito caixa, tem desalavancado aí nos últimos 2, 3 anos, né? Aqui internamente a gente costuma dizer que a Gerdau e a Petrobras hoje, elas estão tendo resultados trimestrais que eram equivalentes a resultados anuais há 2, 3 anos atrás, né? Por uma combinação, uma série de fatores, né? Mas entre eles um dólar, né, um câmbio mais desvalorizado, né, um dólar mais fortalecido, e por conta das commodities realmente estarem em preços melhores do que já estiveram no passado, né? Então, a Gerdau continua desalavancando, ela está praticamente sem dívida líquida, né, assim, praticamente zero, né? A alavancagem da empresa, né? Ela tem 10, 12 bilhões de dívida líquida, enfim. E isso tem possibilitado ela pagar dividendos também bastante agressivos. Ela anunciou aí um dividendo aí de 6, 7% de yield, que deve ser pago aí nos próximos meses, né? E continua com um cenário muito positivo ainda para frente, né? Sendo, mesmo aí com o temor de que a construção civil dê uma desacelerada por conta desse aumento de juros que a gente teve aí nos últimos anos, né? Nesse último ano e meio, enfim. Mas mesmo assim, né, o setor ainda continua bem, né, continua repassando preços, a gente tem aí uma
uma série de projetos, né, de infraestrutura que estão vindos ao mercado e provavelmente estão iniciando obras, né? A gente tem a gente vê um potencial muito grande, né, principalmente no setor de saneamento, né, com as recentes privatizações, o marco regulatório, né? Então, acho que obras importantes vão ser feitas e vão demandar muito aço, principalmente aço longo, que a Gerdau é o maior fornecedor no Brasil, né? Então, a gente está bastante confortável e vê aí os resultados como naturais e muito positivos aí, e acho que perspectivas ainda bastante positivas aí nos próximos anos. Rodrigo, a minha pergunta, Gerdau, vai mais básica ainda, que Gerdau eu nunca tive, acho que na vida. Eu acho que eu nunca apliquei em Gerdau, nada contra, eu só nunca apliquei. Qual é a dependência de Gerdau em relação à China? Tanto em venda direta como em cotação. O quanto o desaquecimento da China pode afetar Gerdau ou não afeta nada? Estados Unidos é mais preocupante, Brasil? Não, sem dúvida. Os Estados Unidos e o Brasil são mais preocupantes, né? A China, ela tem vamos dizer assim, ela depende muito menos do que uma Vale, por exemplo, né? Mas é óbvio que a China, como o maior produtor mundial de aço, né, ela tem uma influência bastante relevante. Ela tem mais de 1 bilhão de capacidade, 1 bilhão de toneladas de capacidade, né? Então ele pode desequilibrar o mercado, né? Mas assim, não é algo que a gente tem visto. Como eu te disse, né, o importante para a Gerdau, na verdade, é o spread metálico, que a gente chama, né? E na verdade é quanto que ela é o preço do rebar, que chama, né? Que é a referência, que é o aço na Turquia, para o custo dela, que basicamente é composto majoritariamente por compra de sucata, né? Então, ela compra dos sucateiros, né? Então, esse spread metálico continua bastante firme ainda, entendeu? Então, é isso que mantém ela ainda bastante firme, né? Apesar de mesmo a gente tendo uma desaceleração da China, vamos dizer assim, do PIB, né? A gente não vê preços de pressão de preços, né, de aço no mercado internacional. Então, por isso que a Gerdau continua praticando essas margens aí bastante saudáveis e provavelmente deve continuar assim nos próximos trimestres, tá? Tá certo, Rodrigo. Bom, para a gente fechar de maneira geral, né, as empresas aí de commodity, na sua opinião, tiveram aí um bom desempenho? Uhum. Não, sem dúvida, né? Eu acho que destacaria também a Suzano, né? Acho que a Suzano é uma posição nossa também importante e que, de fato, né, tem visto aí uma trajetória de ascensão, né, da celulose, preço de celulose aí nos últimos 2 anos, né? A gente viu aí na casa de 800 ou 900 dólares por tonelada, né? A empresa continua fazendo a desalavancagem do seu balanço, né? Apesar de já ter anunciado um projeto de expansão grande aí no Mato Grosso do Sul, que vai consumir um pouco de caixa aí nos próximos 2 anos. E mesmo assim a empresa continua desalavancando, né? Mesmo com esse capex a fazer aí nos próximos anos, pagando dividendos, anunciando recompra de ações, né? Recomprou aí quase R$1 bilhão de ações no mercado, enfim. Continua muito saudável, né? E se beneficiando aí desse câmbio um pouco mais valorizado também. Então, enfim, acho que fazendo aí o dever de casa correto, né? E tendo um desempenho aí bastante positivo e também tranquilo aí com a dinâmica de preços aí mais para frente, né? Então a gente está também tranquilo com isso também. Tá certo, então queria agradecer o Rodrigo Glatt, sócio da GTI, participando aqui com a gente. Rodrigo, muito obrigado, viu? Uma excelente tarde para você. Boa tarde para vocês também, e sempre que precisarem a gente está à disposição aí para falar não só de commodities, mas dos resultados ou da Bolsa como um todo, a gente está sempre à disposição de vocês. Um abraço. Muito obrigado. Valeu, Rodrigo, obrigado. Valeu, um abraço. É isso aí, pessoal. Bom, ô Cabral, e aí, você quer ficar, fazer uma pergunta para Kelly? Quero, Kelly, sexta-feira. Sexta-feira, Kelly, cadê ela? Ela vai falar, não, eu e você, então, nós somos mega queimados com ela, mano. Não, vamos fazer um intervalo, vou dar um tempo. Vamos fazer o intervalo, dá tempo para ela ver, assim, qual vai ser a agenda dela. Tá bom? Tá certo, então. Pessoal, antes de a gente ir para o intervalo, eu queria convidá-lo, lembrar você aí de acompanhar a gente no Twitter da BMC, no @BMC News TV, lá você acompanha aí, então, todas as informações do mercado, tudo que acontece na economia, tanto aqui no Brasil como no mundo. É só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Bom, daqui a pouquinho a gente volta então com Kelly Cali, com todas as informações lá de Brasília. A gente volta já. BMC News, informação que gera valor.
inteiro, 8 horas de palestras, 6 painéis temáticos, grandes nomes do mercado financeiro. Sara Invest Day, o evento sobre política, economia e investimentos. Troque experiências com quem está há anos no mercado financeiro. Um dia completo de imersão. Dia 20 de agosto de 2022. Sara Invest Day. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. É isso aí, pessoal. Estamos de volta com o BMC Market, agora para falar sobre assuntos lá de Brasília. Uma decisão liminar do ministro Lewandowski retorna o controle do PROS a Eurípides Júnior. O partido fica, então, liberado para fazer aliança aí com o PT. Assunto para a gente conversar ao vivo com a Kelly Cali, lá de Brasília, enquanto o Cabral acaba de comer o bombom aqui que ele ganhou hoje. Boa tarde. Você também ganhou, mano. Você também ganhou. Eu ganhei, só não comi ainda, o Cabral. Boa tarde. Eu tomei um susto, o Brosco, quando você chamou o Cabral pra ficar, eu digo, meu Deus do céu, eu estou em apuros, mas é isso mesmo, eu sabia, viu? Que eu ia perder pontos. Boa tarde, Brosco. Né? Então, né, uns pontinhos a menos, você já tá com tantos pontinhos a menos, que mais pontinhos a menos, tudo bem, a gente consegue que absurdo. Levar aí. É que você sempre chama o Cabral pra ficar aqui com a gente. O Cabral fica me fazendo umas perguntas e eu fico sem jeito e fico sem saber como eu respondo, enfim. Não, boa tarde, então, Brosco. Boa tarde, Cabral. Boa tarde a todo mundo que acompanha a gente. Boa tarde. Eu confesso que eu tomei um susto. Boa tarde. Eu confesso que eu tomei um susto, o Brosco, quando eu recebi essa liminar, porque muda completamente as regras do jogo, viu aí? Quem acompanhou ao longo dos últimos dias, o PROS teve uma mudança de controle, né? E aí acaba que uma decisão derrubou a liberação do PROS nos estados lá no Ceará. Vou usar muito o Ceará como exemplo, porque naturalmente eu sou de lá e estou acompanhando também as eleições. Então, o Ceará tinha firmado ali uma aliança, o PROS do Ceará tinha firmado uma aliança com o PT e cerca de 5 horas depois ali, essa aliança caiu por uma decisão do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, tá? Então, o que acontece? O Eurípides, né, ele ali, já tinha sinalizado que apoiaria o Partido dos Trabalhadores nas eleições deste ano, e aí, uma vez destituído do cargo, ele não teve como fazer, né, consolidar essa possível aliança. Veio essa liminar e acabou ali, digamos, com os sonhos do PT de conseguir mais um partido para apoiá-lo, né? Mas aí acaba que o Eurípides Júnior entendeu que não havia uma competência da Justiça Comum, porque a legislação eleitoral, na verdade, o entendimento do STF, enfim, é de que quando você tenha reclamações intrapartidárias, ou seja, de membros dentro do partido, né, funções dentro do partido, que estejam a menos de um ano do processo eleitoral, digamos assim, dentro daquele princípio legislativo da anualidade, né, que a partir de um ano é que começam a viger algumas normas, enfim, elas não podem ser desobedecidas, essa decisão, em tese, não seria uma decisão da Justiça Comum, ou seja, do Tribunal de Justiça, e sim da Justiça Eleitoral, né, do TSE. Então, o que foi que o Ricardo Lewandowski fez? Eu estava tentando terminar de ler a decisão, que é um pouco extensa. Ele entendeu que, entre outras razões, por esse dispositivo específico, que dá à Justiça Eleitoral a prerrogativa de decidir problemas, né, conflitos internos de partidos, e aí isso, segundo a decisão do ministro, foi desrespeitado pelo TJ, a decisão do TJ, então, passa a não valer mais, inclusive ele deu uma tutela provisória ali para dar uma segurança jurídica maior para o Eurípides Júnior, e aí o Eurípides volta para presidir a sigla, né, e como eu disse, ele voltando, ele é ali alguém que já sinalizou que vai, de fato, apoiar o Partido dos Trabalhadores, ou seja, eu vou voltar, por exemplo, do Ceará. No Ceará, o PROS
estava ali, né, tá ainda, né, com o capitão Wagner, que é um candidato do União Brasil, que está fora desse contexto, totalmente fora desse contexto do PT, claro, e é um candidato que, apesar de estar tentando se esconder ali do nome do presidente Jair Bolsonaro, é um candidato que tem o apreço do presidente Jair Bolsonaro, né? Hoje, inclusive, ele está à frente das pesquisas lá no Ceará. Mas voltando aqui para a decisão do STF, então, o PROS ainda está ali, por exemplo, no União Brasil, mas deve passar a compor, então, a base, né, fortalecer a base do Partido dos Trabalhadores com esse retorno, né? Cabe recurso, talvez seria uma pergunta que o Cabral me fizesse, cabe recurso, cabe pedir aí para ser analisada essa decisão em plenário? Claro que cabe, é uma decisão liminar, mas pelo contexto político, que é difícil que essa decisão, e até de calendário, é difícil que essa decisão chegue ao plenário do STF para derrubá-la ou ratificá-la antes do dia 15. E dia 15, lembrando, é o último dia que os partidos têm para homologar as suas respectivas atas de convenção junto à Justiça Eleitoral. Ou seja, qualquer mudança depois do dia 15 não passa mais a valer. Ou seja, ainda que essa decisão fosse levada a plenário, se ela for levada a plenário, será muito provavelmente depois do dia 15, e depois do dia 15, se ela for derrubada, ela já não tem mais nenhum efeito, porque aí o acordo já vai estar na ata, já vai estar homologada junto à Justiça Eleitoral. Só para a gente finalizar, caso seja levada a plenário, é muito fácil também de que essa decisão seja mantida por duas razões. Historicamente, as decisões de relatorias, né, ou seja, liminares do STF, elas são ratificadas em plenário, e também porque é muito claro esse dispositivo, esse entendimento do STF de que a partir de um ano antes das eleições, a Justiça Eleitoral tem total prerrogativa de fazer aí, de dirimir esses possíveis conflitos internos, né, intrapartidários, viu, Fê? Volto com você e com o Cabral aí no estúdio. Muito bom. Posso tirar a dúvida? Pode, Kelly? Pode, Como claro. é que fica Pablo Marçal claro. nesse rolo todo? Porque, teoricamente, ele é candidato do PROS. Ele não vai ser mais candidato, já que vai apoiar Lula, partido que é do tamanho de ovo de codorna, rachou. O que acontece nesse rolo todo? Sabe? É que o Pablo, ele já tinha retirado né, a candidatura dele. Então, se Eurípides ali sinaliza ainda hoje, né, que é o prazo da convenção partidária, se ele ali, por alguma resolução interna, alguma coisa, sinaliza ainda hoje esse apoio para o PT, aí o partido como um todo vai apoiar o PT, porque aí o entendimento nacional, ele passa a valer, e pode ser que alguns diretórios sejam liberados, mas com o presidente que tem essa tendência aí realmente de apoiar o presidente, né, o ex-presidente Lula, é muito provável que os estados também, essa decisão reverbere nos estados. Então o Pablo, ele já tinha desistido da candidatura dele, sinalizando para o Lula, né? Então é isso, viu, Cabral? Ainda bem que eu comecei o dia aqui dizendo que o dia ia ser emocionante, que muitas coisas iam acontecer, e de fato é isso mesmo, já aconteceu tanta coisa de manhã para cá, tanta mudança, tanta coisa já aconteceu, e aí a gente vai ter que esperar até as 23h59 para poder acalmar o coração. Eu tô aqui meio que em êxtase, eu fico olhando uma coisa e outra, fico, meu Deus, que surpresa. Sem ser surpresa. Deixa eu tirar uma dúvida, saindo um pouco a repórter Kélia Cali e pensando um pouco mais na cabeça de analista Kélia Cali. O grande dono da eleição esse ano é a União Brasil, maior tempo de TV e maior grana. Cada semana a União Brasil lança um candidato. Lançou hoje, né? Lançou hoje uma menina que eu não conhecia. A minha dúvida é, bastidores de Brasília acha que a União Brasil, no primeiro turno deve vir independente e no segundo tomar algum lado, ou já no primeiro turno tomar algum lado? Não esqueça que parte do União Brasil era a base de Bolsonaro lá atrás, né? Que era o PSL, que virou não sei o quê. Isso. Eu até conversei com umas fontes do União Brasil essa semana, Cabral, e a gente conversou sobre isso, salvo engano, foi com a Débora e o Brosco na quarta, foi na quinta-feira. Mas o que acontece hoje? Dentro do partido, o partido lançou a Soraya Tronic, certo? A Soraya Tronic é uma senadora, ela pouquíssimo conhecida, se projetou um pouco na CPI da pandemia, né, da Covid-19, e aí, quando o Bivar, na verdade, foi o que me disseram, assim, as fontes eu conversando, né? A candidatura do Bivar era um jogo jogado. Sabia-se que ele não ia ter como, né, ter essa propulsão para figurar percentualmente falando com uma pontuação estratégica para, de fato, entrar no jogo, né, entrar na disputa mesmo. Só que aí ele foi para se cacifar, aparecer como presidente, se tornar mais conhecido.
Mais próximo, então, do período final das convenções, ele anuncia que ele sai para tentar a reeleição. Então, por isso que se diz que já era um jogo jogado, né? E aí ele coloca a Soraya Tronic, que hoje é um nome do partido que, de repente, se não vencer as eleições, consegue algo ali, enfim. Então, tem esse cálculo também. Tá, eu vou disputar uma coisa que eu sei que eu não vou ganhar, né? Eu vou perder meu cargo eletivo ou a tentativa de continuar nele? Eu ganho, eu perco, enfim, tem esse peso também. Então, por isso, a Soraya foi escolhida. A Soraya foi escolhida com as seguintes estratégias. A primeira e a principal delas, deixar a sigla livre para, no primeiro turno, apoiar os diretórios estaduais. Porque se você tem você tem uma candidatura nacional, você libera os estados para apoiarem quem eles quiserem, né? Ali nos níveis estaduais. Então, essa era uma lógica. A segunda lógica também, você põe a Soraya Tronic para ela colocar o nome dela ali à exposição e, de repente, construindo o nome dela para algo nas próximas eleições ou nas eleições sequenciais. E, em terceiro lugar, a União Brasil aumenta o passe dele. Ele não vai apoiar ninguém nesse primeiro turno. Colocou aí o nome de seu vice, né, do vice na chapa com a Soraya hoje, que eu não estou recordando agora. Especificamente é um economista. E aí colocou o nome deles lá. Esse nome deve sim ser homologado até o dia 15. Se você puder pesquisar, Bruno, eu agradeço. Sintra, né? E aí você... na chapa Isso, exatamente. Marcos Sintra. Eu falei dele um pouquinho mais cedo e tinha me esquecido do nome. Mas bem, e aí, Cabral, o que você tem? Você tem, então, duas candidaturas que vão ficar lá para aumentar o passe. Aqui em Brasília a gente fala muito isso de aumentar o passe. É engraçado. Quando tem um parlamentar que defende muito ali, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro e qualquer outra figura, vou falar do presidente Bolsonaro, que é o presidente, né? Então, quando ele está muito desaparecido, a gente conversa e diz, meu Deus, cadê o parlamentar tal? Ah, ele deve estar aumentando o passe dele. Você silencia para parar a defesa, para poder o interessado na defesa chegar lá e dizer, cara, aparece lá, protege meu nome, aí a gente fala em aumentar o passe, é isso. Então, coloca aí os dois nomes para aumentar o passe para o segundo turno. Eu até tentei entender se no segundo turno haveria uma grande probabilidade do União Brasil apoiar o PT. E isso é muito pouco provável que aconteça. Por quê? Porque boa parte da ala do União Brasil hoje ainda é PSL, né? O União Brasil é fruto do DEM com o PSL. O DEM, um partido muito de centro ali, um partido muito da negociação, mas o PSL é um partido mais ideológico, né? Todas as figuras bolsonaristas raiz do PSL, elas acabaram indo para onde o presidente foi, ou para partidos como o PP, por exemplo. Mas no PSL você ainda tem uma camada muito forte de bolsonaristas atualmente, tá? Então é difícil a gente imaginar que o União Brasil vai colar com o presidente, né, com o ex-presidente Lula, se tiver um segundo turno. É mais fácil atualmente que ele ficasse com o presidente Jair Bolsonaro, mas isso também não é uma decisão. Ele pode ficar ali na neutralidade, o que também é difícil, porque como você mesmo começou esse assunto, né, ele é o partido que tem a maior grana, né, o maior valor de fundo eleitoral e também o de maior tempo de TV. Claro que o partido vai usar isso para benefício próprio, nem que seja para negociar ali algumas titularidades de pasta ou coisas do gênero, viu, Cabral? Acho que o Mas tempo de TV, ele só é útil no primeiro turno, né? Porque no segundo divide meio a meio, independente de que partido. Então ele tem que negociar isso. Tempo de TV tem que negociar para o primeiro. Grana para qualquer momento, né? É que ele começa a fazer a visibilidade dele. Então, saiu uma pesquisa, salvo engano, foi do IPESP, do Datafolha, não estou lembrada, e cerca de 70% do público votante ainda é muito influenciado pelas propagandas de TV, pelo horário eleitoral da TV, né? E o restante ali na internet. Então, o que você tem? Você tem um número ainda muito expressivo de TV e alguém se projetando, tendo essa visibilidade no primeiro turno, é alguém que vai conseguir construir melhor um segundo turno, seja no mano a mano, seja ali no tete-a-tete, ou seja também nas redes sociais. Enfim, é mais fácil você tornar o nome conhecido. Essa é a lógica também de você aproveitar aí o tempo de TV que você tem. E nada impede de ser um candidato fictício e no horário político ele só bate um político. Sei lá, já como você fala, a base do PSL é muito forte. Nada impede dela bater muito no Lula no horário político e pouco no Bolsonaro, dando um apoio já indireto a Bolsonaro desde o primeiro turno. Com certeza. Eu costumo sempre dizer aqui, é muito engraçado, que eu sempre digo, quando eu descubro alguma coisa, eu digo, gente, de besta aqui só tem eu, viu? Porque as estratégias são muitas.
Todo mundo sabe fazer muita coisa, muita estratégia. Aí às vezes eu brinco, gente, eu vou dizer uma coisa, de besta que só tem eu mesmo, viu? É isso, lá no Ceará a gente fala muito assim. Eu me lembro que no debate de 14, eu não lembro agora qual é o político, que elogiava Aécio absurdamente em todo o discurso de TV lá, meu Deus, debate da Globo, debate da Bandeirantes, o cara elogiava Aécio mais do que a mãe de Aécio, mano. E era candidato a presidente também. É isso, muita estratégia, viu? Só eu e você que somos bobos aqui, só a gente de besta, Cabral, aqui, viu? E a gente teve definição hoje também, né, só para finalizar aí o papo na chapa aí do Ciro Gomes, né, que definiu aí Ana Paula Matos, que também é filiada aí do PDT, né? Inclusive é a terceira vez aí que o Ciro vai disputar então a presidência aí com uma chapa pura. E aliás, ele diz que agora vem pela última vez. Né? Se ele não foi eleito, ele vem pela última vez. Pelo andar da carruagem, quando você faz... Pois é, quando você faz uma contagem do percentual de votos que a pessoa tem, né? E faz ali uma diferença do que falta para chegar no período, de fato, do dia das eleições, quer dizer, você começa a analisar quão difícil é aquele percentual realmente ter uma prosperidade muito grande. O Ciro Gomes é um exemplo, né, desse percentual que praticamente estancou. Ele começou as pesquisas ali com 6%, 7% e chegou em 9%, mas ele estancou nesses 9%, né? Então, e o perfil de votos, não os votos mais aguerridos, né, mais militantes, digamos assim, mas o perfil de quem votaria no Ciro Gomes é o mesmo perfil de quem votaria no ex-presidente Lula, considerando, né, esse momento que a gente vive de muitos votos para o presidente Bolsonaro e muitos votos para o presidente Lula, mais claro, o presidente Lula, como as pesquisas mostram. Então, se para muitas pessoas a ideia é retirar ali o presidente Jair Bolsonaro do poder, acaba que votar em Ciro vai ser uma alternativa, né? É sempre uma alternativa mais relevante, digamos assim. E aí eu estou fazendo uma análise fria dos números, tá, gente? Não é nada sobre direcionamento político, é sobre uma análise fria mesmo, do cálculo, né? É matemática. Então, alguém que até tem intenção de votar no Ciro, mas não quer que o presidente Bolsonaro vença, né? Vai pensar assim, mas eu vou votar no Ciro e não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou votar no ex-presidente Lula, né? Disputada entre o Lula e o Ciro, e isso dificulta que o Ciro suba nas pesquisas, né? Fora que esse ano, com a reforma eleitoral de 2021, quer dizer, promulgada em 2021, esse ano as eleições não têm mais 60 dias, são 45 dias, ou seja, você tem menos tempo ainda para fazer o corpo a corpo, para estar na TV, para estar no rádio, fazendo as propagandas eleitorais, enfim. Então é menos tempo para o Ciro para subir nas pesquisas, né? É difícil dizer que agora com uma mulher na chapa ele vai subir, né? Porque é muito esse apelo também das candidaturas femininas, é muito por essa questão de democracia entre gênero, né? Mas é difícil avaliar que o Ciro vai subir aí nas pesquisas, né? A gente vai ter que esperar acompanhar. Desejo sorte para todo mundo que está aí tentando o seu lugar ao sol nessas eleições, viu? Acho que Ciro não chega a 2 dígitos há não sei quanto tempo. Ele é o eterno 9, eterno 8. Sim, e é isso que eu digo, ele disputa uma margem de eleitorado com o que lidera as pesquisas, né, ali, disputou essa margem de eleitorado com o Haddad em 2018, né, então as pessoas vão muito entre o que eu quero e o que é possível para mudar, né, então quando você para se confrontar com essa análise, inclusive essa é a análise de muitas pessoas que pediram ali para o Ciro desistir da candidatura. Uma vez eu cheguei até a perguntar para o Wellington Dias, que é o coordenador, o articulador da campanha nacional do Lula, se eles estariam ali pedindo para o Ciro desistir da sua candidatura. E a resposta que ele me deu, eu não sei até que ponto realmente foi o que ocorreu, né? Mas a resposta que o articulador me deu, o Wellington Dias, é que eles respeitam o campo democrático e toda a possibilidade, o direito democrático que o Ciro tem de disputar a presidência da República, e que o PT não faria isso, né? Não pediria ao Ciro para retirar a sua candidatura. Lógico que o PT, considerando que deve ir para o segundo turno com os votos que estão postos hoje, né, se não vencer no primeiro, claro que vai tentar fazer essa aliança com o Ciro. Vai ser difícil dizer, se o Ciro não for para o segundo turno, vai ser difícil dizer se ele vai aceitar, né? Mas enfim, isso aí eu volto para aquela frase, viu? De besta aqui, Cabral, só temos eu e você, nem o Brosco não é, só tem nós dois de besta. Também posso me incluir nessa também, viu, Kelly? Infelizmente. Pois pronto, nós três. Tá certo, tá certo. Podemos encerrar, Cabral? Podemos encerrar.
Tá legal. Bom final de semana para você, Kelly. Obrigado por todas as informações. Aí não liga pro Cabral, não. Até mais. Um abraço. Não, vou ligar, não. Eu gosto dele. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, até segunda. Tchau. Não, eu não. Tá de plantão amanhã, vocês? Não. Mas é que amanhã o dólar tá às 5 horas da tarde. Amanhã o dólar de 9 às 17. Perfeitamente. Boa sorte. Pois boa aula e boa sorte para os seus alunos, viu, Cabral? Para os alunos do Cabral, no caso, né? Valeu, Kelly. Eu vou falar de você na aula. Tu vai ver só. Tchau. É isso aí, tchau. Cabral. Sextou, hein? Sextou, meu amigo. E sobramos nós, né? Entrou gente, saiu gente no programa, subiu, entrou, sumiu, saiu, sobramos nós. É verdade. Hoje foi bom, foi o programa rendeu. Foi legal mesmo. Pena que eu não participei do comecinho, tava gravando. Né? Mas foi aqui, legal. Eu tô vendo aqui, ó, só pra gente rapidinho aqui, ó, nova pesquisa aí, Bolsonaro empata numericamente com Lula em nova pesquisa do Instituto GERP, aí que apontou o presidente e o petista com 38% aí das intenções de voto cada. Isso é nacional ou só no estado? Quarta pesquisa eleitoral produzida pelo Instituto GERP, divulgada nessa sexta-feira. Bom, não sei, Cabral, vou ter que dar uma olhadinha aqui para dar uma atualizada. Bom, então com vocês, pessoal, ela já passamos demais do tempo. Que encanta a ponta da praia, que quando passa o pessoal fala, maluco, essa veio de João Pessoa. Daqui a pouco ela vai estar aí. Valeu, pessoal. Caolho, daqui a pouco vem aí mais, o Top News, comigo e com a Débora Oliveira. Até mais. Você vai participar? Continua aqui. Então, Marlene, então o Brusco irá continuar convosco. Conosco não, que eu vou vazar. Convosco. Tchau, um abraço.